Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um dos irmãos. Neste domingo, meditamos a respeito do sacrifício, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifício este que nos traz a paz com Deus, que nos traz a vida com Deus. Estamos meditando no livro do profeta Isaías. E nesse momento, eu quero meditar rapidamente com os irmãos no texto que está registrado no capítulo 53 deste livro, dos versículos 7 a 9. Diz assim o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo, ele foi oprimido ao caminho do Calvário. Ele foi afligido, como o povo, quando era prisioneiro, quando era escravo no Egito, era afligido dia e noite. Cristo Jesus, ele foi afligido no caminho vicário, no caminho do seu sacrifício. Como se fosse conduzido por um condutor violento, o Cordeiro Santo de Deus sendo conduzido de uma forma violenta, de uma forma brutal. E nota-se, o profeta por 2 vezes escreve que ele não abriu a boca. Oprimido, humilhado, não abriu a boca. Como ovelha, como o Cordeiro de Deus levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Cristo Jesus foi paciente, foi longânimo. Ele suportou tudo aquilo que estava passando sem revidar as injúrias ditas sobre ele, sem revidar mentiras ditas sobre ele, sem revidar as agressões. Cristo Jesus, amando os seus, amando a Deus sobre todas as coisas, cumpriu a sua missão. Sem resistência, ele se entregou. Como ele mesmo disse a Pilatos, quando Pilatos achava que tinha autoridade sobre ele. João capítulo 19. Não, você não tem autoridade sobre mim. Ele não foi pego de surpresa. Ele não foi obrigado a se sacrificar. Ele tinha todo e tem todo o poder. Mas ele decidiu nos amar se entregando. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. A palavra opressor ou oprimido, ela aparece aqui de novo. Agora na figura de um juiz com maus tratos. Ele foi levado a esse juiz que ainda o afligia e foi condenado à morte, sem nenhum crime cometer. Nota-se que não foi um julgamento normal, comum. Havia violência, havia ódio, havia necessidade desse sacrifício. E ele podendo desistir, e ele podendo não fazer, ele nos amou até o fim. Nenhum crime cometeu, como disse, por causa da transgressão do meu povo. Quem cometeu o crime, quem pecou contra o Senhor, fomos nós. Mas ele foi levado a esse juízo opressor. Ele foi cortado da terra como uma árvore brutalmente cortada. Ele foi morto. A sua vida terrena foi cessada violentamente. Ele foi arrebatado. Tiraram ele da presença agora dos viventes. Por amor a nós, por amor do seu povo. Versículo 9 diz o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Após
o seu sacrifício, após a sua morte, e após ter recebido toda a ira do Senhor sobre ele, pois a morte de Cristo, irmãos, não foi uma morte romântica, onde um mocinho morre em favor dos heróis, em favor das pessoas boas ou no lugar das pessoas boas. Não. Ele se entregou, ele decidiu se entregar com amor ágape, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos do Senhor. E ele recebeu toda a ira de Deus pelos nossos pecados quando ele estava pregado naquela cruz. Porém, após a sua morte, Deus o honrou, pois, como lemos, designaram para ele a sepultura com os perversos. A ideia de ser sepultado com o perverso, que o povo judeu, era que aquela pessoa sepultada ali, ela estaria em condenação eterna, em sofrimento eterno, porque era uma pessoa perversa. E Deus o honrou após ter recebido a ira dele mesmo. Deus o honrou, não permitindo o sepultamento com o perverso, mas sim, na palavra colocada aqui, com o rico, no sentido de que ele não iria ser confundido com as pessoas realmente que praticam injustiça, que praticam iniquidade, pois, como o profeta termina esse versículo, nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo Jesus, o segundo Adão, com o seu livre-arbítrio, com a possibilidade de escolha entre o bem e o mal, ele permaneceu sem pecar. Ele permaneceu firme na caminhada como homem que era. Ele permaneceu firme, honrando e amando ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo, como ele mesmo, se entregando, morrendo no nosso lugar. Que o sacrifício de Jesus, irmãos, esteja sempre presente nas nossas vidas, dia após dia. Não apenas aos domingos ou uma vez por ano, mas nós devemos lembrar que Cristo Jesus, ele passou por tudo isso com paciência, sem desistir, por amor a nós. Não foi fácil, como já disse, não foi uma morte romântica, nenhuma morte é fácil, mas não foi uma simples morte. Ele recebeu a ira do Senhor, que caberia a nós, todas sobre ele. De todos os pecados que todos os salvos já cometeram, cometem e que ainda cometerão ou cometeremos. Devemos ser gratos a ele por ter essa paciência, por não ter aberto a boca, por ter continuado a receber aquelas injúrias, por ter continuado a sofrer até a morte e morte de cruz. Que essa história, que esse fato realmente ocorrido, nos traga um coração grato ao Senhor, nos traga um coração contrito dia após dia, pedindo perdão sempre pelas nossas falhas, porque foi por causa delas que tudo isso aconteceu com Cristo Jesus. O sacrifício dele vem percorrendo anos após anos e anos de história, e ainda ele é vivo, ainda a viva esperança, como Pedro escreve na sua carta, está presente em nossas vidas, e que essa viva esperança, pois ele ressuscitou, seja presente na vida de cada um dos irmãos, especialmente da IPT, especialmente aqui de Taubaté e em todos os lugares, para a honra e glória do nosso Senhor. Que ele mesmo renove nos nossos corações o desejo de honrá-lo, de glorificá-lo, de ser gratos dia após dia por ter decidido nos amar. Que Deus nos abençoe, queridos.
sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim, o amargo fel ali bebeu, sofreu, penou por mim, tão só sofreu por mim, por ti, e foi para nos livrar do mal que padeceu, tão só, sozinho ali na rude cruz, morreu para nos salvar. Amigos seus não se encontrou, também sem Deus ficou, tão só, sofreu por mim, por ti, e foi para nos livrar do mal que padeceu, tão só, rejeitarás tão grande amor sem mais considerar, o seu poder é divinal, capaz de te salvar, tão só, sofreu por mim, por ti, e foi para nos livrar do mal que padeceu, tão só,